decidi fazer vídeos para o YouTube e foi uma decisão super aleatória. Talvez eu me arrependa depois porque não consiga manter a constância, mas eu estava ouvindo a Roberta Vicente falar sobre alguns temas e eu percebi que eu tô vivendo uma fase da minha vida onde eu quero muito registrar, porque é uma fase cheia de surpresas, é uma fase profunda. Então, esse é o começo de um vídeo e de um canal que eu também nem sei se vão ter visualizações. Então, e é isso. Vamos fazer vlogs, refletir sobre assuntos, deixar registradas fases da vida. Hoje eu tenho 22 anos, estou em um sábado, dia 18 de julho de 2026. Minha boca tá ferida, machucada. Nada mudou da minha infância até hoje, porque isso acontecia muito. E é isso. Bem-vindos à bagunça do meu quarto, que é o lugar onde eu passo a maior parte do meu tempo e onde saem as reflexões mais profundas da minha vida. Primeiro eu quero dizer que é o meu sonho comprar um microfone daquele de bolinha, da marca boa, que capta todos os sons com excelência, mas ainda não é a minha realidade, né? Esse daqui eu tenho há muitos anos já. Quero trazer um pouco da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus dias pra cá. E para esse primeiro vídeo eu não queria deixar de falar sobre algo que me ministrou essa semana. Eu pintei a minha unha por cima da minha unha em gel, que é a manicure. A minha manicure faz perfeitamente. Beijo, Fabi. E, enfim, olha como é minha cabeça, eu já me distraí para um outro assunto sem sentido. Mas eu estava fazendo isso no momento em que eu estava ouvindo uma ministração da Tamiris Garcia, na palavra, e ela estava ministrando em 1 João 3, do 9 ao 11. Eu vou confirmar na edição. E ela estava falando sobre um homem chamado Diótrefes. E eu nunca tinha ouvido falar sobre esse homem na minha vida. E eu acredito em Jesus há alguns anos. Então, isso me fez refletir sobre o quanto eu ainda preciso de Bíblia nos meus dias e o quanto eu ainda preciso conhecer aquilo que o Senhor tem para falar através da palavra. E eu fiquei muito reflexiva quando eu vi essa ministração, porque Diótrefes, ele foi um homem que João escreveu cartas, mas ele era uma pessoa que distanciava a igreja de Cristo de Cristo. E eu comecei a refletir muito sobre isso, e a Tamiris, ela traz uma reflexão maravilhosa sobre o assunto. Eu acho que Tamiris Garcia é uma das minhas maiores referências humanas de alguém que tem o domínio das escrituras. E glória a Deus, por isso eu fico feliz de ter uma mulher como referência disso. Mas isso me fez refletir sobre como alguns de nós, inclusive eu mesma, mesmo dentro da igreja, exercendo funções de liderança e funções de discipulado, ainda podemos distanciar o corpo de Cristo do próprio Jesus. E a minha reflexão foi tão profunda que eu acho que eu só conseguiria expressar em um texto. Talvez a gente devesse olhar mais para as nossas ações, não só fora, mas também dentro da igreja. E quando ela fala que aquele versículo, né, ela traz uma outra visão que eu nunca tive sobre aquele versículo que a gente lê todo o culto de Santa Ceia, que se você comer do corpo, se você participar desse momento sem discernir o corpo de Cristo, você se torna um responsável pelo sangue de Jesus. Você se torna um réu do sangue de Jesus. E eu olhava para esse versículo durante toda a minha jornada cristã e eu via discernir o corpo de Cristo como você precisa olhar para si mesmo e ver se você está em pecado. Óbvio. Isso é muito óbvio.
Mas quando você fala em discernir o corpo de Cristo, você está falando em olhar ao seu redor, olhar para o corpo de Cristo e discernir esse corpo e perceber o seu irmão e entender as necessidades, entender as súplicas, interceder junto e ser corpo. Eu tenho me aprofundado muito. Na verdade, não quanto eu deveria, mas eu tenho me aprofundado em alguns dias na realidade de que eu não sou corpo de Cristo sozinha. E nem quando eu vou na igreja, quando eu vou no templo aos domingos para me reunir com pessoas, só fazendo isso eu também não sou corpo. Eu sou corpo de Cristo quando eu aprendo a discernir o corpo, eu aprendo a olhar para o meu irmão e ver Cristo nele também, porque talvez não, com certeza, eu seja apenas um dedo mindinho do corpo de Jesus. E se eu não olhar para o meu irmão, entendendo que ele é um outro membro do meu corpo também, porque eu sou parte desse corpo, talvez ele seja a mão que falta para o meu dedo mindinho, sabe? E se eu não perceber isso, e se eu não discernir isso, e se eu não entender a importância que tem o meu irmão no corpo de Cristo, e se o meu irmão entender a importância que eu tenho no corpo de Cristo, a gente nunca vai aprender a ser igreja se a gente não entender que nós precisamos trabalhar juntos e atender juntos as ordens que a cabeça, que o próprio Jesus manda para esse corpo. E isso é uma reflexão muito mais longa, assim, que eu ainda estou olhando para ela, contemplando ela, buscando entender novas falas de Jesus nelas. Talvez a Débora do futuro esteja vendo. Me conte daí se você já trouxe mais reflexões sobre esse assunto. E se você por acaso chegou até aqui nesse vídeo, traga uma parte do seu membro para esse corpo com mais reflexões sobre o assunto. Até o próximo vídeo, que eu não sei quando será.